compartilhar com vocês é realmente aquilo que brota assim de uma experiência muito pessoal do meu coração e trago com muita alegria. Eu tenho certeza que se serviu para o meu coração, vai servir para o coração de todas nós, né? Pois é, o tema ele é bem proposital, como as meninas já disseram, é de Samaria, porque nós somos mulheres de Samaria aqui e queremos encontrar em Maria uma resposta ou uma ligação entre essas mulheres tão distintas, um meio, um lifestyle, para a gente conseguir chegar no coração de Jesus. Tá bem? Então, assim, uma primeira pergunta: existe relação entre a mulher samaritana e a Virgem Maria? Será que há? Será que não há? O que é que vocês acham, né? Então, vamos começar aí pela Virgem Maria. O nome dela é Maria, ela é uma mulher, foi concebida sem pecado original, era judia, descendente do rei Davi, virgem, prometida em casamento e mãe do Messias. Já a mulher samaritana não teve seu nome citado, é uma mulher, não se fala da sua história, sabe-se apenas que ela vivia na Samaria, uma terra pagã que adorava outros deuses. Seu povo era considerado impuro e por isso era uma terra marginalizada, excluída pelos judeus. Ela havia se casado 6 vezes. Então, diante das leis da época, ela era considerada uma mulher adúltera. 2 pessoas, 2 mulheres, 2 realidades, 2 histórias distintas, extremamente diferentes. Então, a grosso modo, a gente pode afirmar que não há absolutamente nada que se relacione entre essas 2 histórias, ou que não há nada em comum entre elas. Eu vou convidar vocês agora, quem quiser, a colocar uns óculos 3D espirituais. Para quê, Rose? Para a gente poder enxergar melhor e com profundidade essas realidades. Não é para isso que serve o óculos 3D? Quando a tela de cinema é 3D? Está tudo embaçado. Coloca o óculos, parece até que a gente está vivendo a cena do filme. Então, essa é a proposta. Se vocês topam, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um instantinho, que eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, o Senhor que é um Deus de amor e de misericórdia, nesta noite eu quero te pedir que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre cada um de nós presentes aqui nesta live e na vida daquelas pessoas que vão assistir depois. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo venha e toque nos nossos sentidos espirituais, para que o Senhor toque a nossa visão, a nossa audição e a nossa capacidade de entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor mesmo deseja dizer a cada uma de nós, de forma pessoal e única, possa ser de fato alcançado através dos nossos sentidos espirituais. Que o Senhor possa expandir, ampliar os nossos sentidos, a fim de que toda a mensagem que o Senhor destinou para cada um de nós alcance as nossas vidas e que as histórias dessas 2 mulheres possam, de fato, transformar a nossa vida e que nenhum de nós saiamos desta live do mesmo jeito que nós entramos. Tudo isso eu te peço pela poderosa intercessão da Virgem Maria, sob a ação do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, vamos lá. Existem 2 pormenores gigantescos que relacionam essas 2 mulheres e essas 2 histórias. Sabe quais são? São 2 pessoas, o Espírito Santo e Jesus. Ambas foram batizadas no Espírito Santo. E esse batismo revelou a pessoa de Jesus. Logo,
As duas tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo para que pudessem se encontrar com Jesus. Maria no ventre dela e a samaritana lá no poço de Jacó. É muito importante a gente entender isso acerca da ação do Espírito Santo. Maria, ela precisou ser batizada no Espírito Santo na hora da concepção, para que ela pudesse, então, ter a pessoa de Jesus revelada a ela no encontro que ela teve com esse menino Jesus no ventre dela. E a samaritana foi da mesma forma. Foi necessário esse batismo no Espírito Santo para que ela tivesse Jesus revelado a ela. Então, é muito interessante saber que a própria Virgem Maria fez a experiência da efusão do Espírito Santo para que fizesse sentido para ela tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Já no diálogo entre Jesus e a samaritana lá no poço, ele diz para a samaritana que quem beber da água que ele der não vai mais ter sede, ao passo que do seu interior fluiriam rios de água viva para a eternidade. Já no diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, o anjo diz a ela assim, que o Espírito Santo ia descer sobre ela e que a sombra do Altíssimo a envolveria. Por isso, o ente santo que havia de nascer seria chamado Filho de Deus. Maria, ela não só bebeu desta água ao ser desposada pelo Espírito Santo, mas ela foi a primeira que se tornou fonte dessa água viva. Maria, ela é um manancial poderoso dessa água viva, onde o próprio Filho de Deus foi gestado. Maria só concebeu Jesus em seu ventre por ação do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que em seu ventre, Jesus estava imerso nessa água viva. Maria viveu a mesma experiência que a mulher samaritana, e do seu interior passou a fluir rios de água viva. E a prova disso é quando ela visita Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel e ela pronuncia a saudação, Maria literalmente transborda dessa água viva que batiza Isabel. Isabel foi batizada no Espírito Santo. Na palavra vai dizer, né? Isabel ficou cheia do Espírito Santo e o menino no seu ventre pulou. Algumas traduções da Bíblia diz que ele dançou de alegria ao ouvir a saudação de Maria. Já a samaritana, ela foi encontrada pelo Filho de Deus, que não se valia da sua condição divina para estar lá. Jesus era um homem. Jesus era um homem. Desde que Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria, até o momento da crucifixão, Jesus não se valeu da condição divina dele. Ele agiu literalmente como um de nós. Ele se despiu totalmente da sua realidade divina e assumiu a nossa humanidade. Então, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele não está lá porque ele é Deus e porque ele ia realizar algo mirabolante lá. Não. Jesus foi conduzido até a samaritana por ação do Espírito Santo. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente pensa que Jesus é Deus, né? Então, ele podia fazer tudo aquilo que ele fez mesmo porque ele era Deus. Só que a Escritura e a tradição da igreja nos comprova que não. Enquanto Jesus esteve presente em nossa terra, ele viveu na sua condição humana como um homem cheio do Espírito Santo. E a prova disso foi o batismo dele.
Jesus, ele foi batizado por João Batista, e era um batismo de arrependimento. Jesus, ele se assemelhou a nós em tudo, exceto no pecado. Mas ele quis ser batizado por João Batista. Ele não tinha nada do que se arrepender porque ele não pecou, mas para que se cumprisse todas as profecias acerca dele, ele desejou ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Só que juntamente com essa atividade, ele foi também batizado no Espírito Santo. Na Bíblia narra que o céu se abriu e o Espírito Santo, materializado em forma de pomba, repousou sobre Jesus. E do alto se ouviu a voz de Deus Pai que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. Então, naquele momento, Jesus foi batizado no Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. E a partir dali, ele foi dotado dos dons do Espírito. E do seu interior, automaticamente, fluíram rios de água viva. E foi exatamente isso que ele fez com a samaritana. Quando Jesus oferece para a samaritana da água que ele quer dar, ele automaticamente batizou também a mulher samaritana com esse mesmo Espírito. A água viva é o Espírito Santo de Deus. Então, ela foi batizada nesse mesmo Espírito que Jesus também foi batizado, que Maria também foi batizada. Então, perceba que o fluir dessa água viva começou em Maria. Ela é esse manancial de rios de água viva entre nós, homens e mulheres. E do mesmo rio de água viva que flui do seu interior e do meu interior, teve origem, a fonte foi o ventre da Virgem Maria. E é muito importante falar disso, né? Porque esse movimento da água do Espírito nos gera. Quando a gente escuta falar de Maria, que gestou Jesus, e a gente entende que são duas dimensões, né? Nossa Senhora só concebeu Jesus a partir do Espírito Santo, então ela recebeu o Espírito Santo primeiro, antes de gerar Jesus. É necessário que nós tenhamos essa experiência do Espírito Santo para a gente poder também ser geradores de vida. Na minha comunidade, nós chamamos colo de Deus, mas não é colo de Deus de quem carrega no colo. Nossa comunidade é colo de Deus no sentido de colo uterino, o útero materno de Deus Pai, que é a própria Virgem Maria. E o nosso carisma é gestar uma geração cheia de Pentecostes, porque nós acreditamos que o ventre da Virgem Maria, né, Santo Agostinho chama ele de forma Dei, a forma de Deus. Então, nós acreditamos que na forma de Deus, no útero da Virgem Maria, nós também podemos ser gerados espiritualmente e gerar a nossa santidade, porque o Santo dos Santos foi gerado nesse ventre. Então, nós acreditamos que esse movimento, essa gestação, essa gravidez espiritual acontece com cada um de nós que queremos adentrar no ventre da Virgem Maria como forma de santidade e recebendo dentro desse útero a mesma água viva, nós também nos tornamos geradores de vida. Então, cada um de nós também somos chamados a gerar pessoas espiritualmente, né? A jorrar dessa água viva na vida dos irmãos. Eu estou indo muito rápido, gente? Está dando para entender? Bom, então, a gente vai adentrando mais na história. Essa formação toda ela é pautada em João capítulo 4.
que é a samaritana e Jesus no poço, tá? A gente vai trazendo informações, mas a base de tudo está em João, capítulo 4. Na história narrada, né, nesse evangelho de João 4, Jesus revela quem são os adoradores que o Pai procura. É importante falar dessa realidade da Samaria, porque a cidade da Samaria passou a ser uma cidade deixada de lado, porque eles não eram mais tidos como pessoas do povo de Israel. Porque no contexto histórico, depois das idas e vindas do povo de Israel, as tribos de Israel, as 12 tribos, se dividiram. Então ficou um povo no norte e um povo no sul. E nessa divisão, o povo da Samaria se desligou da tribo de Israel. E com esse desligamento, eles passaram a adquirir novas práticas religiosas, construíram os deuses pagãos que eles mesmos prestavam culto, enfim. Então, eles se desligaram totalmente do povo de Israel. Eles já não tinham mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como o Deus da vida deles. Eles se desligaram, então se tornaram um povo pagão. Então, é interessante saber por que Jesus ele vai atrás de quem ele quer, né? Ele usa quem ele quer nos mostrar que todas as pessoas são necessárias para o reino de Deus. Então, como esse povo foi separado das tribos de Israel, contaminou-se, se tornou um povo pagão, a samaritana, após receber o Espírito Santo, ela reconhece que Jesus não é qualquer homem. Principalmente quando ele vai e pergunta para ela, e o seu esposo? Aí ela já, eu casei 5 vezes e meu marido, eu não tenho marido. Aí ele, você disse bem. Você teve 5 maridos e que você está casada agora não é seu marido. Então ela percebe nesse momento que Jesus não é um homem qualquer. E aí ela fala para ele, olha, os nossos pais, por que ela fala assim, os nossos pais? Ela tem um lapso de memória dos antepassados, do tempo de Jacó, da tribo de Israel, a qual o povo de Samaria pertencia. E ela fala, olha, os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que nós devemos adorar em Jerusalém. E por que se fala isso? Porque para o povo judeu, só podia adorar a Deus no templo. E o templo do rei Salomão ficava em Jerusalém, agora só tem as ruínas, né? Mas era lá. E para o judeu, adorar a Deus era só num lugar consagrado. Tinha que ser ali no Santo dos Santos. E para os judeus, eles nem falavam o nome de Deus, não é qualquer um que podia falar. Só o sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, que podia proclamar o nome de Yahvé ou Javé. Então, os judeus, eles só falam assim, Senhor. É uma coisa bem assim, porque eles acham a distância entre Deus e os homens é gigantesca e que tinha que ser assim. E aí Jesus olha para a mulher, né, e fala, mulher, acredita-me que vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, os deuses pagãos lá. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Esse trecho do Evangelho é uma chave para nós. Preste atenção. Jesus vai até a cidade de Samaria, de propósito, vai encontrar com uma mulher
samaritana, e do nada ele revela para essa mulher samaritana o maior segredo para agradar a Deus. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus ia dar a receita do bolo perfeito para uma mulher samaritana? Porque na época de Jesus, mulher não tinha lá assim, né? Aquele valor todo, né? Jesus é que veio para transformar essa realidade. Então, ele do nada conta para a samaritana um segredo. Deixa eu te contar uma coisa, menina. Você sabia que meu pai é espírito, né? Então, só pode ser adorado em espírito e verdade. A igreja nos ensina, Santo Inácio de Loyola nos ensina que o homem foi criado para conhecer, servir e adorar a Deus. Aí Jesus vem e fala, então, deixa eu te ensinar como é que é. Para a samaritana. É uma sensibilidade tão grande de Jesus que ele deseja mostrar que todas as pessoas foram constituídas em dignidade pelo amor de Deus. Não interessa qual é a realidade, qual é a pessoa, não interessa. Ele deseja se revelar a todas as pessoas. E aí ele simplesmente retira o estereótipo que os judeus tinham. Não, é só o povo de Israel que vai ser salvo, é só o povo aqui que tem um lance com Jesus, com Deus, com o Senhor, porque a gente tem tempo. Esse povo não pode, imagina, são gentios, são pagãos, não, eles não. Então Jesus vem e tira tudo isso, deposita no coração da samaritana o segredo da nossa existência. É lindo demais, né? Jesus é de uma docilidade, uma sensibilidade que a gente fica até sem fôlego. Vamos continuar aqui, né? Todos nós sabemos que Jesus começou o seu ministério público aos 30 anos. E ele começou aonde, gente? Lá no primeiro milagre das bodas de Caná. E a gente faz aquele comentário que não dá para faltar, né? Por que que ele fez o primeiro milagre nas bodas de Caná? Porque Maria se sensibilizou com a situação daquele casal e intercedeu, pediu para Jesus, olha, eles não têm mais vinho, vê lá o que você pode fazer. E aí Jesus inicia o ministério público dele naquele dia, naquele lugar. Então, a partir daí Jesus começou a missão. Ou seja, dos 0 aos 30 anos de Jesus, ele passou do lado de sua mãe. Dos 0 aos 30 anos, Jesus esteve do lado de sua mãe Maria Santíssima. Eu já disse e vou repetir aqui para vocês. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. E ele não se valeu da sua condição divina para intervir em qualquer circunstância. Ele só soube que era o Messias profetizado porque foi Maria quem contou para ele. Foi Maria que preparou ele. Ou seja, toda a visão, toda a perspectiva que Jesus tinha acerca do reino, acerca de tudo aquilo que era sobre a sua própria vida, foi formada por Maria. Isso é lindo demais, né? Um Deus que se submeteu a tudo, ao cuidado perfeito da mãe. Quando Jesus afirma para a samaritana que os judeus adoram aquilo que conhecem, é por quê? Porque foi Maria quem apresentou o Pai para Jesus. É como os pais fazem quando iniciam as crianças no cristianismo, ou as catequistas, não é assim que a gente vai falando tudo acerca de Jesus para os nossos filhos? Maria fez a mesma coisa com Jesus. Foi ela que preparou Jesus para todos os preceitos, para tudo aquilo da lei judaica. Foi ela, foi através dela que ele conheceu toda a prática da sua religião. E aqui vale a pena dizer que Jesus, ele não criou uma nova religião. Muito pelo contrário. Ele não alterou uma letra, ele não alterou uma vírgula sequer do judaísmo. O que ele fez foi, sob a luz do Espírito Santo, ele interpretou a doutrina
as leis e as aplicou. Então, vocês perguntam assim, uai, Rose, e o que é, então, o cristianismo? O cristianismo são os judeus que nasceram da água e do Espírito. Jesus não foi um revolucionário, um rebelde, um protestante, falou, não, pera, tá tudo errado. Não. Jesus, ele só aperfeiçoou aquilo que se devia ser o judaísmo. Então, nós, cristãos, somos os judeus que nasceram da água e do Espírito. Assim como Jesus explicou para Nicodemos. Só pode ter o reino dos céus aquele que nasce da água e do Espírito. Não fomos nós que nos desligamos do judaísmo e fundamos uma nova religião. São os judeus que não aceitaram Jesus como o Messias. E que ainda estão esperando, né? Eles estão esperando o Messias ainda, que vai vir um rei, um sei lá o quê, um forte homem político que vai. Eles estão esperando. Então, é muito importante a gente entender isso. Jesus nunca alterou aquilo que já era lei, aquilo que já era feito, o que veio do povo de Israel, ele nunca mudou. Ele só colocou em prática aquilo que o homem de Deus devia ser. Ele só pediu para que nós fizéssemos exatamente aquilo que nós temos que fazer. É só isso. Então, quando nós nos dizemos cristãos, o que isso significa? Cristão é ser outro Cristo, ou agir segundo Cristo. Pois é. E quem ensinou Jesus a ser o Cristo? Né? É a Virgem Maria. Então, a gente precisa entender, nós estamos falando aqui só do Cristo homem, tá? Nós não estamos falando aqui do Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente não está falando da divindade de Jesus, nós estamos falando da humanidade de Jesus homem cheio do Espírito Santo. Então, se nós entendemos isso, nós podemos dizer aqui, Jesus, ele teve o caráter dele forjado por Maria, né? Não é a mãe que até os 7 anos de idade forma a índole do seu filho. Os psicólogos dizem que é isso, né? Até os 7 anos de idade é assim que se forma a índole de uma criança. E quem é que forma? São os pais. Maria não foi diferente. Ela que forjou todo o caráter de Jesus. Então, se nós todos aqui abandonamos uma vida pagã, nos tornamos esses adoradores que o Pai precisa, a imagem de Jesus, nós só o somos porque nós somos aos moldes de Maria. Em tudo que nós pensarmos em Jesus, homem como nós não tem como não relacionar com a Virgem Maria. E será que Maria teve influência nessa passagem da mulher samaritana, da mulher perdida, para uma grande anunciadora da Boa Nova? Aí vocês vão me perguntar, mas como, Rose? Maria nem estava lá no poço com Jesus, a samaritana, deixa de ser doida. Mas eu quero dizer para vocês que é simples, é muito simples isso. Nós acabamos de ouvir que o caráter de Jesus foi forjado por Maria. Então, todos os gestos, a atitude de Jesus eram cópias fidedignas dos gestos e atitudes de Maria. O jeito de falar, pensa, imagina aí assim, ó, o jeitinho de Jesus falar, o jeito dele olhar, dele andar, dele sorrir, o jeitinho dele chorar, dele orar, dele pensar. Gente, geneticamente, Jesus é todinho de Maria. Não tem como desvincular a pessoa de Jesus da pessoa de Maria. Então, tudo que aconteceu no diálogo entre Jesus e a samaritana, a forma que ele abordou a samaritana, a entonação de voz, até o jeito que ele ensinou a samaritana, é seguramente uma réplica daquilo que ele sempre viu e ouviu a sua mãe
dizer, ensinar. Não tem como. Claro, a unção e os dons de Jesus, aí é outra coisa, né? Cada um de nós temos a nossa particularidade, a nossa vida interior. E é claro que a vida interior de Jesus era algo assim, muito distante de nós. Ele tinha uma vida interior perfeita, reta, era uma conexão perfeita com o Pai por ação do Espírito Santo. Isso é incontestável, né? Então, o que nós estamos mesmo falando aqui é dessa humanidade de Jesus, né? De nenhuma forma nós estamos dizendo que, nossa, né? Maria sabe o lugar dela e nós também sabemos. E que até agora que a gente entendeu que é muito importante o lugar dela e que a gente tem acesso a esse lugar, né? E aí, então, uma vez a samaritana batizada nesse Espírito Santo, Jesus se revela à samaritana. Outra coisa que Jesus faz. A samaritana fala assim, então, né, você está falando aí dos adoradores, de Deus, de não sei o quê. E de verdade, eu já ouvi falar assim, que vai vir um Cristo, um Messias, e vai salvar o povo. Eu já ouvi falar essa profecia, assim. E aí Jesus olha bem nos olhos dela e fala, sou eu que estou falando com você. Então, para quem mais Jesus se revelou como Messias na Bíblia? Até para os apóstolos, quando Pedro afirma, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo, nem nessa hora Jesus confirma. Jesus deixa no ar assim, olha, Simão, filho de Jonas, bendito és tu, que quem revelou isso foi o Pai que está no céu. Então, Jesus nunca disse abertamente, nem para os apóstolos, Jesus era perguntando, e o que vocês acham que eu sou? O que as pessoas falam que eu sou? Jesus se revela para a samaritana. É algo assim que é para nós entendermos muito bem a intimidade, o grau de intimidade que ele deseja ter com cada um de nós. Não é à toa que ele fez tudo isso com uma mulher samaritana. Existe um significado muito rico nisso tudo. E aí, depois disso, é inevitável, né? A samaritana quer falar para todo mundo quem é Jesus, ela sai assim, empolvorosa, ela quer falar dele, o que ele fez, ela fica entusiasmadíssima, né? E sem contar, né, gente? E se a mulher samaritana teve a vida dela transformada por causa desse glorioso encontro que ela teve com Jesus, isso só foi possível por quê? Por causa de uma outra mulher. De uma mulher que disse sim a Deus, concebeu, gerou e deu à luz a Jesus. O sim de Maria proporcionou a conversão da samaritana. Então, Maria teve total influência na conversão da samaritana. E na minha, e na sua, e na de todas as pessoas que se converteram e que ainda vão se converter. Não dá para tirar Maria da jogada, gente. Ela sempre vai ter relação com a samaritana e com cada um dos seus filhos. Isso é muito, muito, muito importante. Nós temos essa certeza desse acesso a essa mulher que tem uma ótima influência, não é? Não é assim que os nossos pais falam, você tem que andar com quem tem boa influência. Ó, não tem ninguém melhor influente do que essa mulher, gente. Fala sério. Mas então, como é que a gente alcança tudo isso, né? Eu vou ter que ir lá no poço de Jacó e esperar Jesus? Meio-dia? Será que é isso? Eu vou lá e fico bom meio-dia. Não sei que dia da semana é. Se calhar a gente fica a semana inteira meio-dia lá para ver se, né? E rola um Jesus ali. Claro que não, né, gente? O que a gente precisa fazer? Eu acabei de dizer aqui que Maria tem esse poder de influência, Maria tem esse caminho. Então, nós devemos fazer o quê? Nos matricular na escola de Maria. Por que escola de Maria, Rose? Eu acabei de dizer, né? Foi Maria que ensinou tudo para Jesus. A gente pode até dizer que Maria discipulou Jesus na doutrina, nos princípios, nas leis, na prática do judaísmo. Ela fez tudo isso.
E depois, Jesus, na cruz, oficialmente entrega ela para nós. Ó, outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Fazer um parênteses aqui. Por que Jesus escolheu entregar Maria do alto da cruz? Se fosse uma coisa comum, se fosse por uma razão bem comum, o que ela ia fazer? Ele ia fazer? No dia lá, no almoço de domingo, ele ia chegar lá e falar, olha, é o seguinte, ô mãe, a partir de agora seu filho é o discípulo amado. E ó, discípulo amado, a partir de agora sua mãe é a minha mãe. Não seria assim? Se fosse algo comum, se fosse uma coisa que não era para se dar importância, mas Jesus escolhe fazer isso do alto da cruz, num momento delicado, num momento de vulnerabilidade. Ele entendeu a importância da mãe dele dar continuidade no legado que ele construiu ao longo dos 3 anos. Ele sabia que ela era a pessoa capacitada para dar continuidade nisso. Ele jamais faria uma declaração pública num contexto tão dolorido que ele estava ali para expirar pela última vez e nos entregar a própria mãe dele. É claro que tem um peso muito grande nessa maternidade. Não é uma maternidade comum. É uma maternidade de filhos e de almas. Ele confia a humanidade ao coração dessa mãe. Então, guarda aí para vocês esse parênteses, tá? Então, Jesus olha para Maria e fala, mulheres aí teu filho, e olha para o discípulo amado, não cita o nome, ele fala, do discípulo amado, eis aí a tua mãe. E aí, a partir dali, foi ela quem deu continuidade nesse discipulado dos apóstolos. Ou seja, não há ninguém no universo inteiro que saiba mais de Jesus e que possa nos falar mais e melhor de Jesus do que a Virgem Maria, que é a mãe dele. Então, olha, para a gente poder se matricular nessa escola poderosa aí, o que a gente precisa fazer? Eu vou dar aqui para vocês 4 passos práticos para você conseguir aí se matricular nessa escola, tá bem? Anota aí, hein, ó. Primeiro, perceber que quando a Bíblia fala de uma pessoa e não cita o nome, é porque se trata de cada um de nós. Vocês perceberam? A samaritana tem nome? O bom samaritano tem nome? O filho pródigo tem nome? O irmão do filho pródigo tem nome? O paralítico que é levado pelos amigos tem nome? Percebam, o discípulo amado, ele sabia que era João, era só falar, ô João. Não, o discípulo amado somos cada um de nós. Então a gente precisa, não é só saber, né? Uma coisa é saber, outra coisa é pôr em prática. Quando a gente pensa, bom, a samaritana sou eu, então a Rose é a samaritana. Então Jesus oferece a água para a samaritana. A samaritana bebe da água. E o que é que eu vou fazer com isso? Entende? A gente tem que se colocar nesse contexto e dar continuidade, né? A gente precisa, esse é o primeiro passo. Entender que eu faço parte dessa história. Deus quis me contextualizar nesse grande plano de amor que Ele fez. Então, eu sou parte disso. Segundo, eu tenho que ter a mesma atitude da mulher samaritana, lá no versículo 15 de João 4, que ela diz, Senhor, dá-me desta água para que eu já não sinta mais sede, eu não tenha que voltar aqui mais no poço para buscar. Gente, é claro que Jesus não está falando da sede física, né? Ele está falando de uma sede espiritual. Na história dela, só narra que ela teve 6 maridos. Alguns teólogos dizem que esses 6 maridos podem ser também ditos como os deuses pagãos que o povo da Samaria adorava. Ou seja, era como se a samaritana estivesse adulterando o amor de Deus com os santos pagãos. Mas também no contexto dos 6 maridos, nós podemos entender o quê?
Uma pessoa que não tem consciência da sua natureza divina, essencial, o que ela vai fazer? Ela vai ter um vazio dentro dela e ela vai buscando de amor em amor essas pequenas migalhas que as pessoas podem lhe oferecer e que de alguma forma ela sente que pode saciar. Só que Jesus, quando se revela a samaritana, ele apresenta esse único amor que é capaz de preencher o vazio que ela sentia. Então, era dessa sede que Jesus estava falando, desse desejo. Então, nós temos que, como segundo passo, desejar. Nós temos que querer, nós temos que ir, nós temos que ser e nós temos que fazer o que a samaritana fez para a gente conseguir dar passos nessa matrícula. Porque não é fácil, não. Para se matricular tem que ter atitude. Maria foi de atitude. Ela recebeu o Espírito Santo, ficou grávida de Jesus e, ó, partiu para as montanhas, cara. Ela já foi ser, ela já foi anunciar. E é isso que nós também temos que acontecer em nós. O Espírito Santo é esse movimento. A água viva não para. A água do rio que passou hoje, amanhã já é outra. Então, o Espírito Santo é isso. Você tem muita paz, mas não fica quieto. É uma paz que te inquieta. Você é amado e quer amar, você recebe e quer dar. É algo, você só entende que você teve uma experiência genuína com o Espírito Santo quando isso causa em você um arrependimento, uma metanoia, uma transformação da mentalidade. Aí você começa a entender que você não consegue ficar quieto. Você quer que todo mundo faça, conheça, assim como a samaritana fez. Ei, vocês precisam saber quem é esse Jesus. Ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso, entendeu? É isso. O terceiro passo para você ser matriculado nessa escola é aceitar um convite tão generoso da Virgem Maria para você subir para o andar de cima, na sala do cenáculo. Sabe onde foi Pentecostes? Então, foi no andar de cima, numa salinha que estava em cima, que se chama cenáculo. Então, você precisa ir com ela, adentrar e com ela receber também dessa água viva, ser batizado no Espírito Santo por ela, através dela, assim como foi Isabel, João Batista e todo mundo que deve ter ouvido a voz dela enquanto ela estava grávida. Eu acho que todo mundo que Maria passava, as pessoas já iam até fazendo assim, foi, e assim, enchendo as pessoas do Espírito Santo. Ai, meu Deus, deve ter sido tão incrível, eu queria. Então, precisa aceitar esse convite. E o quarto e último passo para você entrar nessa escola, ao exemplo e aos moldes de Maria, tornar-se uma fonte de água viva que jorra para a vida dos irmãos. É aquilo que eu disse, né? O Espírito Santo, ele provoca em nós um movimento. Nós não conseguimos guardar só para nós aquilo que a gente recebe. É automático. Eu recebo, transmito. Eu me encho e transbordo. Esse é o desejo, esse os passos para a gente entrar lá e falar assim, agora sim, mãe, agora estou pronta para entrar na sua escola, para a senhora me discipular e me ensinar tudo aquilo que eu preciso aprender. Se nós vivemos bem estes passos, nos daremos a oportunidade de criarmos um relacionamento de profunda intimidade com a Virgem Maria, nossa mãe. E ela, por sua vez, terá a grande alegria de nos discipular, como fez com seu filho, como fez com os apóstolos, como fez com os santos. Porque, assim, ó, o verdadeiro e o único desejo de Maria é nos apresentar o seu filho Jesus. Tudo aquilo que diz respeito à Virgem Maria é cristocêntrico. Cristo sempre está no centro, no ponto, no alto, no auge. Maria, ela sempre vai nos levar até Jesus, sempre vai nos apontar Jesus, para que através dele nós tenhamos acesso ao coração de Deus. Imagina, a gente tem acesso à sala do trono de Deus. Isso é incrível. E agora eu quero convidar vocês nesse espírito de tudo aquilo que nós dizemos,
quero convidar vocês a entrar mesmo nessa sala do cenáculo. Eu quero pedir para que vocês possam, assim, se permitir vivenciar essa experiência. Aqueles que quiserem, é claro, se permitir a ir ao andar de cima e ali encontrarmos a nossa mãe. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, para a gente poder interiorizar e para a gente poder experimentar tudo isso. Senhor Jesus, eu quero te pedir que cada um de nós possamos agora, com o auxílio da sua mãe, subirmos ao andar de cima. Nós possamos, ao entrar nesta sala do cenáculo, vermos a imagem da Virgem Maria. São Luís Maria de Montfort nos ensina que quando o Espírito Santo encontra numa alma a presença, o perfume de Nossa Senhora, ele entra de ímpeto nesta alma e faz morada, estabelece a sua morada. E nós queremos hoje pedir que esse perfume da Virgem Maria nos inibrie, nos contagie, que nós possamos mesmo fazer essa fragrância da Virgem Maria, atrair o esposo do Espírito Santo. Que nós possamos mesmo, nós sabemos que onde a noiva está, o noivo também está. E nós queremos, Mãe, subirmos ao andar de cima, para nós te encontrarmos e ali sermos cheios do teu Espírito Santo. Ao andar de cima e ali encontrar minha mãe, nas costas me esperam, me chamando para entrar. Eu quero subir ao andar de cima e ali encontrar minha mãe. Com as costas me esperam, me chamando para entrar. Hoje eu sei, se Maria eu chamar, o Espírito de Deus, ele vem e enche todo esse lugar. Hoje eu sei que onde a noiva está, o noivo também está. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Onde tua noiva está? Onde tua noiva está, eu também quero estar. Na casa de Maria, na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar. Onde tua noiva está, eu também quero estar. Onde tua noiva está, eu também quero estar. Na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar.
ele não resiste quando sente em mim o perfume dela e consome tudo o que sou. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Peça agora que você possa mesmo exalar o perfume de Maria. Peça agora que o Espírito Santo possa sentir esse perfume na tua alma e que ele deseje penetrar no mais íntimo do teu ser. Para que a glória de Pentecostes possa acontecer agora, nesse lugar, na tua vida. Para que esse rio de água viva possa vir ao teu encontro, como foi ao encontro da Virgem Maria, ao encontro de Isabel, ao encontro da Samaritana, ao encontro de Nicodemos, ao encontro da Rose, ao encontro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele é Espírito. Nós adoramos a Deus em Espírito, porque o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. Então, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, porque nós podemos agora criar uma atmosfera de adoração e receber a graça do Espírito Santo em nosso coração. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. O que é essa verdade? A samaritana, ela já tinha deixado de adorar a Deus, ela já tinha colocado outras coisas no lugar de Deus. E quantas vezes nós também colocamos a fé onde nós não devíamos, deixamos que as pessoas nos enchem com migalhas, com lixos, e nós vamos nos enchendo disso e ficando cada vez mais vazios. Adorar em verdade Deus é ter a certeza de que Ele é o único e verdadeiro Deus da tua vida, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de Israel, é o Deus da Rose, é o Deus de todos nós. Jesus revelou a samaritana, e a samaritana não tem nome, então Jesus revelou a cada um de nós a fórmula que nós temos para agradar a Deus. Nós a adoramos em espírito e verdade. E só é possível nós agradarmos a Deus adorando em espírito e verdade quando nós somos cheios desse Espírito Santo. Então, nós pedimos hoje que a glória de Pentecostes seja nesse lugar, que nós pensamos, eu quero hoje essa glória de Pentecostes na minha vida, na vida dos meus, na minha história. A glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. Põe a mão no teu coração. A glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. Mais uma vez, a glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. A glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.